Agora eu peço a atenção dos nossos ouvintes, porque na semana passada a Unimed Capivari, onde desde já eu quero agradecer a Beatriz, que prontamente nos atendeu. Nós vimos que a Unimed soltou na última semana um vídeo de depoimento do médico Dr. Reginaldo Chiarini, ele que é médico intensivista da UTI da Unimed e também, infelizmente, acabou contraindo o vírus e perdeu os seus pais para a doença. Eu assisti o depoimento do Dr. Reginaldo, um depoimento que vai emocionar a você que vai acompanhar na manhã de hoje, porque o Dr. Reginaldo, ele não só, né, Marquinhos, viu como médico pacientes entrando em situações complicadíssimas na UTI. Dentre esses pacientes, alguns acabaram vindo a óbito, infelizmente. Outros conseguiram sair da UTI. Depois ele vivenciou tudo isso como paciente, precisando ter os cuidados médicos dos amigos. E por último, na última situação, ele viu os pais contraírem a doença, ter uma melhora, depois aquela piora e depois, infelizmente, ele acabou perdendo aí os seus pais. Dr. Reginaldo, fica aqui os nossos sentimentos e força para o senhor, porque nós dependemos muito nesse momento do senhor e de todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que estão nesse momento na linha de frente cuidando da nossa saúde, né, Marquinhos? Exatamente, Então, isso aí. Então vamos conferir esse relato, esse depoimento do Dr. Reginaldo. E você que ainda não acredita na doença, perca um pouquinho do seu tempo para acompanhar esse relato do Dr. Reginaldo Chiarini. Meu nome é Reginaldo Chiarini, sou médico, sou plantonista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Capivari. E o intuito desse vídeo hoje é para falar um pouquinho da minha experiência com o Covid. Eu vivenciei e vivencio ainda, né, as três faces. Uma como médico de linha de frente, a outra como paciente e, por último, filho de paciente, tá? Como médico, né, plantonista, desde o começo da pandemia, né, para cá em Capivari, quando acho que foi em mês de maio, se eu não me engano, junho, que começou aqui em Capivari, eu e meus colegas temos vivido, né, dias difíceis, cansativos, com muitas pessoas doentes, necessitando de ajuda, né, em um período aí referente ao ano passado, em que eu era mais atuante antes de adoecer. Chegou momentos em que no hospital ficou sobrecarregado, quase que não tinha respiradores para todos, né? Foi um momento muito difícil nesse período que eu vivenciei, tá? Isso falando como médico profissional, né, um médico atuante lá na linha de frente. As pessoas, né, os pacientes chegando de uma forma que eu nunca tinha visto, nunca vivenciei uma pandemia, né? Eu presenciei lá de 2009 da gripe suína, mas não foi tão expressiva como está sendo a do Covid. E o estranho, né, essa doença, né, ainda ela é meio misteriosa, porque a pessoa ela chega bem, na medida do possível, mas
conversando, sem cansar. E aí quando você vai avaliar os exames, né, vê um pulmão totalmente comprometido, vê uma necessidade de oxigênio extremamente alta e uma saturação baixa, e a pessoa bem. É uma doença misteriosa, porque a pessoa ela sente canseira, mas não sente aquela necessidade, aquela falta de ar. Alguns, quando tem um pulmão um pouquinho mais avançado, eles apresentam um pouquinho de dispneia, né, da falta de ar, mas a grande maioria é mais o cansaço. E para esses pacientes, quando a gente chega a conversar com eles da necessidade de uma ventilação mecânica invasiva, né, de uma intubação, eles realmente há um questionamento se realmente há necessidade, porque eles não sentem aquela falta de ar, né? E isso, através dos exames, através de tudo, os aparelhos que temos disponíveis lá na UTI, que identificam que a pessoa realmente está em uma insuficiência respiratória grave, elas nos questionam muito, né? E isso, para quem está fazendo, né, está tendo que tomar uma decisão ali naquele momento, isso acaba machucando a gente, né? Pelos relatos deles. Mas a gente explica, fala da necessidade, e graças a Deus a grande maioria que necessita da ventilação mecânica, a grande maioria sai bem. Tem alguns que realmente tem uma evolução desfavorável. E para alguns pacientes, né, falando agora da parte humana, de humanização, em que eles falam muito dos familiares, né, se vão conseguir voltar para poder conversar com os familiares, e você naquele momento, você tem que deixar o lado um pouco profissional, um pouquinho de lado, e ser um pouco mais humano com eles, dando atenção, fortalecendo a fé e dando aquela energia positiva que tudo vai dar certo. Mesmo como profissional internamente ali, achando que isso não vai ser bem assim, né? Mas de forma alguma a gente tira a esperança daquele paciente. Depois vem um outro lado difícil, que é a conversa com os familiares, que enfrentamos todos os dias. Com o Covid a gente sempre tem notícias boas, notícias ruins, varia muito. O Covid, um momento em que você está pensando em às vezes já desligar a sedação, de repente dá uma reviravolta, tem que voltar tudo, volta a sedação, volta em parâmetros máximos do ventilador, faz algum processo infeccioso secundário, por uma infecção bacteriana, por estar já debilitado. E a angústia dos familiares em não poder ver também os pacientes, o ente querido, e você ter que passar cada detalhe do que está acontecendo com ele. E também nessa fase também você ser muito humano, né, em tentar passar o máximo de possível de informações, mas fazendo comparativos, às vezes até com alguns outros casos que já vivenciamos. Por exemplo, fulano estava assim e teve uma piora, mas depois obteve uma melhora e hoje em dia está andando. Você cita alguns exemplos, sem citar nomes, para não abalar a fé dessas pessoas, né? Desses entes queridos. E porque realmente é muito frustrante, né? Todo dia você passar uma notícia ruim, e eu vivenciei isso, e porque isso realmente abala muito a fé da pessoa, né? E quem somos nós, né, para poder abalar a fé de uma pessoa? E ultimamente, né, nesse ano de 2021, a pandemia está mais acentuada, né? Assim, a gente está vendo casos mais graves, pessoas mais jovens, né, se infectando e ficando graves, com necessidade de respirador. Então,
esse ano está muito mais complicado em referente ao ano passado. Então, todo cuidado ali referente à infecção, todo cuidado é pouco, tá? Quanto a paciente, né, como paciente, eu adquiri o vírus em setembro de 2020. Foi creio eu que foi num processo de intubação, num período em que eu admiti 3 pacientes com ainda período de viремia, e apesar de todos os aparatos, de todo o material de proteção, deve ter havido algum descuido da minha parte em que eu acabei me infectando. De sintomas, não foi aquele sintoma clássico de perda de olfato, paladar. Eu só tive febre e dor no corpo. A princípio eu até achei que era dengue, porque não tinha mais nenhum outro sintomas. Eu tinha até feito um teste, eu fui até em Piracicaba fazendo uma clínica particular, porque lá estava, na época, né, lá estava saindo muito rápido o exame do cotonete, né, que chama RT-PCR. E o primeiro exame que eu fiz, isso já estava no 4º dia de sintomas, veio negativo. E aí pensei que seria dengue. Isso foi num sábado. Na segunda-feira eu fui fazer o exame de dengue. O laboratório em que eu fui era numa descida, e eu fui com minha esposa e não tinha lugar na frente desse laboratório, e eu parei longe e precisei subir, fui a pé. E nesse dia eu percebi que já estava no 6º dia de sintomas. Eu não estava com tosse, só estava com febre e dor no corpo. Eu comecei a cansar, aí que ligou o sinal de alerta que possivelmente eu estaria com Covid. Fiz todos os exames. A princípio, os primeiros exames estavam tudo bem, só o indicativo de infecção viral mesmo, são os leucócitos baixos, plaquetas baixas. E aí eu optei por fazer uma tomografia. Fiz e já tinha realmente lesões já no pulmão, sem mesmo eu ter uma clínica respiratória. Tinha um comprometimento já aproximadamente de 25% do pulmão. Já isso numa segunda-feira. Na terça-feira eu já comecei a ficar mais cansado e já ter um pouquinho de queda de saturação, que eu já era um sinal de alarme. Minha saturação ficou 91, 92, fui internado. Já nessa internação, nos exames, já estava indicando, já estava até fazendo uma insuficiência renal. Já estava com uma creatinina elevada, sendo que o exame de segunda-feira estava normal. Olha a evolução rápida da doença. E nos 2 primeiros dias foi tudo bem. Eu fiquei sem oxigênio, tomando os medicamentos. Até então estava só deitado, né? Então até então sentia falta de ar. Realmente essa doença ela não causa falta de ar. Você se sente cansado só como tivesse feito um exercício físico intenso, semelhante, né, o cansaço que ele causa. Aí já no 8º dia comecei a tosse e a febre que não cedia desde o primeiro dia de sintomas, e aí eu comecei a piorar. Aí começou o oxigênio e febre, aí veio a tosse, e no 10º dia, foi o meu pior dia, em que eu estava usando o máximo ali de oxigênio, não conseguia nem ir ao banheiro, porque cansava muito. Aí nesse dia eu achei que eu ia precisar de ser entubado, tanto que os meus colegas, né, de trabalho, eles até haviam preparado um leito de UTI, com um respirador já tudo pronto, caso houvesse uma piora. Mas depois houve uma mudança dos medicamentos, pegaram intenso na fisioterapia, um exame lá, um aparelho que chama CPAP, dormia praticamente com ele para poder expandir meu pulmão,
e com isso eu fui recuperando. Fiquei ao todo 11 dias internado, saí. Nesse período perdi bastante massa magra, né? Perdi musculatura, perdi peso, perdi 7 quilos e fiquei bem cansado, bem debilitado. Fui recuperar depois de mais ou menos uns 40 dias, que eu voltei a atuar, voltei a trabalhar, mas nesse período aí eu já tinha até saído dos plantões, porque eu ia cuidar mais da minha saúde e fiquei mais no consultório. Hoje em dia eu estou bem, sem sequelas, não sinto falta de ar, não tenho tosse, não tenho, às vezes um pigarrinho, coisa que ficou, mas nada que me incomoda. Fiz exames agora recentemente, meu pulmão estava tudo bem. Então assim, houve uma recuperação praticamente 100% daquilo que eu era antes da infecção. E assim, muito com o apoio, né, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Tenho que agradecer também ao meu filho Júnior, né, que ele cuidou do meu menor aí, da minha esposa que esteve sempre ao meu lado, né, me apoiando, me ajudando aí também, né, e todos aqueles que mandaram energia positiva para mim. E infelizmente teve o lado em que eu estava do lado de fora, né? Eu virei um filho de paciente. Meus pais se infectaram. A princípio, pela cronologia, né, dos sintomas, minha mãe que começou primeiro com sintoma, então a princípio ela que pegou primeiro. Só que ela não era uma pessoa de sair muito. Ela ficava mais em casa e no máximo onde ela ia era no mercado. A única explicação deve ter adquirido em algum desses ambientes, provavelmente no mercado. Começou também ela já começou diferente, ela já começou com muitas náuseas, vômitos, diarreia, dor no corpo. E isso depois de 3 dias de sintomas, meu pai também começou. Mas meu pai era só febre e dor no corpo, assim como eu tive. No 6º dia eu precisei internar minha mãe, que ela já estava também com queda de saturação. Na tomografia já evidenciava lesão de 25% a 40%. Já iniciou com oxigênio. E eu presenciando tudo, né? Agora, só que sabendo de como era a evolução da doença. Logo em seguida, meu pai também precisou ser internado. Deu diferença de 2 dias. E nessa semana, os dois começaram a ter uma piora muito rápida. Eu vendo tudo aquilo, a necessidade de oxigênio que eles estavam necessitando naquele momento, o cansaço, a perda do apetite, não se alimentando direito, não conseguindo ir ao banheiro para fazer até suas necessidades. E cada vez aumentando mais o fluxo de oxigênio. Voltando só um pouquinho, minha mãe já desde o primeiro dia que começou com oxigênio. Meu pai já, quando internou, até então não precisava. Numa quinta-feira, meu pai internou numa quarta, na quinta-feira meu pai estava super bem. Minha mãe que estava mais ruinzinha, que estava usando já uns 10 litros de oxigênio, porém ainda estava confortável. E da quinta à noite, quando eu fui vê-los, conversei muito com eles, de quinta para sexta meu pai começou com falta de ar, começou assim a cansar e falta de ar não, começou a dessaturar. Aí começou com oxigênio, começou com 3 litros, 5 litros, 10 litros, quando já fui na sexta-feira de manhã ele já estava usando 10 litros e mantendo uma oxigenação baixa, raio-x piorou, foi assim, uma evolução muito rápida. Aí minha mãe já estava usando 15 litros, já estava no máximo. À noite meu pai já estava com 15 litros. E aí no sábado os dois precisaram ser transferidos para a UTI. E os dois foram entubados no mesmo dia. Minha mãe por volta de umas 9 horas e meu pai meio-dia. Ambos estavam depois da intubação, eu assistindo tudo, vendo a evolução deles. Eles começaram a evoluir bem no respirador, ambos. E tanto que numa
depois de 7 dias mais ou menos de intubação, os dois estavam em parâmetros mínimos e aí foi optado por desligar a sedação. Mas vê como essa doença é tão cruel que meu pai, num sábado, uma semana depois, né, assim, no sábado, meu pai estava indo muito bem, mas ele acabou infartando, já estava em processo de desmame, já estava tudo bem, ele infartou, fez uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca ali de 10 minutos, e nessa parada fez lesão cerebral e começou a sangrar o estômago. Me chamaram lá, fui, vi toda aquela cena e naquele dia já sabia que ia perder meu pai. Depois que eu fui lá no hospital, já era umas 7 horas da manhã, meio-dia, 11h50, meu pai veio a falecer. E nesse mesmo dia, minha mãe começou a piorar também, começou a ficar instável, começou a fazer arritmia, parecia até que ela estava sentindo, né, a perca dele, porque minha mãe estava super bem também, e nada explicava o porquê que ela havia piorado, porque estava tudo dentro do controle, sob controle. Eu enterrando meu pai, no velório do meu pai, um colega manda falar: seu pai, sua mãe está com pressão inaudível, já está na dose máxima das drogas. Aí eu conversei com minha esposa, falei assim: é bem provável de amanhã eu ter que enterrar minha mãe também, desse jeito que está indo. Tinha uns colegas meus que vieram de São Paulo, né, depois do enterro do meu pai, dei atenção a eles e depois voltei para o hospital, era umas 7 horas da noite. Fui lá, vi minha mãe, realmente em estado grave, pressão inaudível, gelada, pálida. Conversei com ela, falei o quanto eu amava, isso eu sempre falei para eles, né? Sempre eu expressei o meu sentimento para eles, isso não me arrependo nunca. Falei o quanto eu amava, o quanto que eu queria que ela ficasse ali. E por incrível que pareça, 1 hora depois, meu colega ligou, mandou mensagem, tirou até uma foto dos parâmetros, já com pressão alta, já precisando ser retirado das drogas e diminuindo as drogas. O coração normalizou. Isso foi num num sábado. E na terça-feira ela saiu do respirador. Assim, depois disso aí foi uma evolução assim, melhor, rápida. Mas, como essa doença é cruel, né, ela é cheia de ter complicações, minha mãe acabou apresentando um sangramento cerebral. Teve uma hemorragia cerebral pelo Covid. Aí isso que prolongou mais ainda a internação dela. Aí depois ela melhorou um pouquinho o nível de consciência, foi pro quarto. Aí do quarto ela pegou de novo uma infecção. Aí voltou para a UTI e da UTI não saiu. Foram 47 dias de sofrimento. Eu falo sofrimento porque ficou acamada, acabou formando escara, estava toda inchada, toda picada, que realmente são coisas que precisam ser feitas. E infelizmente ela não veio, ela não conseguiu, ela já por estar debilitada, por ter perdido muito peso, ela veio a falecer. Também uma outra complicação do Covid, ela teve uma hemorragia intestinal também, que você não havia falado. Então assim, ela apresentou várias complicações desse maldito vírus, tanto ela como meu pai. Vivenciei tudo isso, fui forte, principalmente com meu pai, né, que eu tinha minha mãe. Eu não me abalei, eu não deixei em nenhum momento aquilo me afetar, porque eu tinha ela ainda. Pensamento comigo, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar para ela que ela vai sair dessa. Mas depois que ela faleceu, aí veio tudo a desabar. A saudade, né?
Todo dia eu conversava com eles. Todo dia eles vinham aqui, finalzinho de expediente. Sempre longe, com máscara. Já tudo higienizado aqui, como eu faço com todos os pacientes. E agora eu não tenho mais, né? Foi uma perca, assim, foi um baque grande para mim. E porque eu perdi um amigão, né? Uma mãezona, nossa. E um mês antes de eles pegarem a doença, eu ainda estava, uns 2 meses antes, eles vieram aqui em casa e não ir embora, minha mãe quis me dar um abraço. Não recusei, claro que não. Só que foi um abraço depois que eu segurei ela. Segurei, abracei. Fiquei acho que 1 minuto abraçando ela. Ela falou, filho, por que você está me abraçando assim? Eu falei assim, mãe, eu não sei quando vai ser o último. Então esse foi o último abraço que eu dei nela. Depois não tivemos mais contato. E como essa doença é maldita, né? Separa a gente da família. E principalmente eu, linha de frente. Tem que ter todos os cuidados, né? Sempre pensar no próximo. E mesmo tendo todos os cuidados, passando todos esses cuidados para eles, infelizmente eles pegaram. Então, o recado para quem estiver assistindo, cuidado, né? Tome todo cuidado a pouco. Se dá para ficar em casa, fique em casa. Se tem os cuidados, se tem alguém em casa que não foi vacinado ou que tem algum problema de saúde, evita sair. Se você mora sozinho, tudo bem, a responsabilidade é sua, mas você sempre tem que pensar no próximo. Porque pode ser uma pessoa querida que você pode estar passando infecção e essa pessoa não pode não resistir, assim como meus pais não resistiram. Então usem máscara, façam distanciamento social, usem álcool. Mesmo fazendo tudo isso, você está suscetível à infecção. Se não fizer, então como que vamos sair dessa pandemia se não tomarmos todos os cuidados? Então esse é só um desabafo, um relato aí da minha vivência como Covid, como médico, como paciente e filhos de paciente. Não queira perder o que eu perdi. Não volta mais. E graças a Deus eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Mas mesmo assim, não consegui. Imagine quem não é da área de saúde. Quem não tem plano de saúde. Não falando mal de forma alguma de SUS. Graças a Deus tenho SUS. Mas eu trabalho no SUS também. Trabalho na Santa Casa. Lá está lotado de gente. Todos os hospitais estão sobrecarregados, estão superlotados. E quando consegue vaga para determinado paciente, o paciente já está em estado bem avançado da doença e quando chega no hospital, na UTI, já não tem muita coisa que ser feita. Já está com insuficiência renal, já está instável, já está todo consumido e a pessoa acaba indo a óbito. Pessoas novas, você abre o Facebook, você abre alguma rede social, só tem pessoas, notas de falecimento. E a grande maioria devido ao Covid. Então, aqueles que não se infectaram, aqueles que têm algum familiar, amam seus familiares, amam seus amigos. Hoje, amar é estar longe. É evitar o contato, é evitar o máximo possível. Tem hoje em dia, graças a Deus, tem o celular, tem videochamada. Eu sei que não é a mesma coisa, mas quebra o galho. Vamos esperar, isso é passageiro, vamos nos unir aí e fazer o máximo possível para combater esse vírus e
Isso logo, logo todo mundo vai ser vacinado e vamos voltar pelo menos uma normalidade aí e voltar a se socializar. Mas enquanto isso, vamos ficar em casa. Aqueles que conseguem ficar em casa, né, tem como ficar. Evita sair, evita ir em ambientes que geram aglomerações. Se tem um lugar que está cheio, evita estar participando, porque hoje em dia amar está longe, tá? Logo, logo isso vai passar, vai mudar e vamos poder nos reunir novamente.